Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo, você que está aí no vídeo, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Deixa eu só me organizar aqui, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 16. João, capítulo 15, verso 9, verso 16. Vamos ler do verso primeiro, para a gente ter uma compreensão melhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmos, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Oremos. Santo Pai, querido Deus, gracioso é o teu santo e poderoso nome. Mais uma noite eu lhe peço tomar a minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, os meus sentimentos. E tudo que for dito aqui nesta noite, Senhor, venha do teu santo coração para os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, através do teu Espírito, a compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós, através dessa santa palavra. Que ela venha encontrar um terreno fértil em nossos corações. Que venha frutificar, Senhor, para que também possamos abençoar outras pessoas, através dessa mesma palavra. Pai, continua conosco, com os nossos amados irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando o seu evangelho genuíno. Continua fortalecendo, dando forças, graça, poder no teu Espírito.
Pai, tem misericórdia do nosso amado irmão, daquele pastor nigeriano lá, que está denunciando os abusos acontecendo lá, do islamismo, matando, ceifando a vida de cristãos. E acabamos de saber essa semana que 9 pessoas da família desse pastor foram mortas por perseguição, Senhor. Tenha misericórdia do teu filho, sustenta ele, Pai, através do teu Espírito, que o Senhor console e dê forças a ele, para que o teu servo continue fazendo aquilo que tu tem preparado para ele. Continue nos fortalecendo a cada um de nós e a cada um dos seus servos ao redor do mundo, Senhor, para que o teu santo evangelho continue sendo propagado aos 4 cantos dessa terra. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos. Em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém. Graças a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Amados, no contexto de toda nossa leitura, encontramos Jesus em seus últimos ensinamentos antes de sua morte. Jesus falando aos seus discípulos e está transmitindo a mensagem que Ele é a videira verdadeira e eles são os ramos. Ele está instruindo a permanecer nele e amar uns aos outros. Jesus sabia que ele estaria deixando-os e não poderia haver tensão entre os discípulos. Portanto, deu-lhes um mandamento, no versículo 12, para amar uns aos outros. Mas os versículos que se destacam na minha mente são os versículos 14 e 15, aonde ele diz aqui: vocês são meus amigos e fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Jesus, em ambos os versos, chama esses homens de seus amigos. Em nenhum outro lugar nas Escrituras, Jesus se referiu a esses homens como amigos. Você pode dizer assim: eles tiveram que ser amigos de Jesus e se não teria o chamado? Não, Jesus o chamou antes dessa amizade ao longo daqueles 3 anos. Estes homens foram chamados para serem discípulos, mas Jesus tinha uma estreita relação pessoal com eles. E mesmo em sua preparação para a morte, disse aos seus amigos o que lhe aguardava. E quando ele olha para esta congregação hoje, ele quer te chamar mais intimamente. Ele quer te chamar, além de servo, de discípulo, de amigo. Eu queria falar nessa noite sobre isso. Jesus, ele quer ser mais, cada vez mais, ele quer ser nosso amigo também. Amém? Tem uma música antiga, uma música da época, né? Que falava assim: que amigo encontrei, é mais chegado que o irmão. Agora eu vou lembrar tudo. Já vi, é mais íntimo de todos. Aí ele fala: Jesus, precioso Jesus, amigo eterno. Ele é o amigo eterno. Amém, irmãos? E mesmo quando nós fazemos loucuras, ou mesmo quando um homem erra, mesmo quando um homem o abandona, ele continua buscando e sendo amigo. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, capítulo 26, você vê ali na Escritura, quando diz que Pedro lembrou das palavras do Senhor de seu choro. Pedro ali estava negando Cristo 3 vezes. E a Bíblia fala que na terceira vez, Pedro nega jurando: eu não conheço este homem. E a Bíblia fala
que em Lucas, capítulo 22, versículo 61, a Bíblia diz que quando Pedro o negou, o Senhor pela terceira vez, o Senhor se voltou, olhou para ele e Pedro saiu dali chorando amargamente. Jesus olhou para Pedro bem dentro dos olhos. Viste aí, Pedro, que eu te falei? Como Jesus estava falando assim. Você que estava batendo no peito lá, Pedro, cheio de orgulho, falando, eles não serão, mas eu vou contigo até a morte. E Jesus fala para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E de feito, na terceira, quando Pedro termina, o galo canta. E Pedro sai daqui chorando amargamente. Todos os discípulos, irmãos, abandonaram Jesus no Calvário. Mas encontramos em Marcos 16, quando Maria Madalena, Maria e Salomé foram ao sepulcro e viram um jovem sentado na tumba, vestido de branco, e disse, mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Amados, o anjo estava falando para elas, olha, avisa aos discípulos que ele vai encontrá-los lá na Galileia, no mesmo lugar aonde ele os chamou pela primeira vez. E só que o anjo não esquece, ele frisa uma pessoa, e a Pedro, porque Pedro naquele momento estava ali muito triste. Nós vemos em outros relatos, em Atos, Pedro falando assim, vamos pescar, vamos voltar a pescar. Ou seja, ele morreu, vamos voltar a fazer o que fazíamos antes. Mas Jesus não se esqueceu do amigo. Mas Jesus não se esqueceu daquele homem, daquele amigo que mesmo o negou 3 vezes. Jesus não se esqueceu dele. Jesus disse, o anjo falou, e diga a Pedro, na entrelinha ele diz assim, fala para Pedro, ou seja, Pedro também está incluso. Depois lá na frente nós vamos ver como Jesus trabalhou também para restaurar Pedro. Então, amados, mesmo quando nós falhamos com o Senhor, mesmo quando nós possamos ter negado de alguma forma, assim como Pedro, em nossas atitudes, ações, ele não nos abandona. Ele continua a nos convidar à sua presença. Ele continua a nos convidar à sua mesa. Se porventura você que sente o vídeo, se você se sente assim, indigno de voltar à casa de Deus, indigno de voltar à comunhão com seus irmãos, Jesus ele continua te chamando, assim como chamou Pedro. Jesus te chama para caminhar junto, e não sozinho, e muito menos longe dele. Ele te quer perto, ele nos quer perto. Quando todos me esqueceram, ele ainda continua sendo nosso amigo. Ele não esquece de nós, irmãos. Jó, capítulo 19, versículo 14, diz assim, os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó passava por um momento terrível, amém? Jó perdeu 10 filhos num dia, perdeu toda a sua fortuna, tudo. Abaixa um pouco lá no hospital. Som. Onde que o meu microfone estava ligado. Jó perdeu tudo em um dia. Só sobrava um servo para dar uma notícia. Ali ele foi passando ao ponto, começou a ter doenças, úlceras a estourar. O alívio de Jó era passar os cacos da telha nas úlceras.
a esposa dele, diante daquilo tudo, né, muitos condenam até a mulher, aquela mulher, o que ela estava passando. As pessoas esquecem de se colocar no lugar da pessoa, né? A mulher perdeu 10 filhos num dia, perdeu tudo, o marido naquela situação. Imagina a palavra, né, de desespero. E ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Talvez até um ato de misericórdia para com o marido. Mas os amigos de Jó, quando chegaram, ficaram ali 3 dias impactados ao ver o seu amigo daquela forma. Aqueles homens amavam Jó. Só que aí começaram a razoar. Por quê? Por quê? Por que ele está passando por isso? Por que isso está acontecendo na vida dele? Aí começaram a vir os questionamentos humanos, que nada tinham a ver com o que Deus estava fazendo na vida de Jó. E eles acabaram se esquecendo, ou seja, indo embora. Foi o pior momento para Jó. Foi quando Jó começa a querer amaldiçoar o dia de seu nascimento. E Deus é maravilhoso. E Deus vem lá com várias perguntas para Jó. Quando Jó pergunta ao Senhor, Deus vem com perguntas para fazer Jó refletir. Aonde tu estavas quando eu coloquei as estrelas nos céus? Aonde tu estavas quando eu coloquei os montes no mar? Aonde tu estavas quando eu trouxe luz às trevas? Jó, no capítulo 19, versículo 25, Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amados, Deus nos ama mesmo quando todos possam nos esquecer. Deus nos ama mesmo nos piores momentos da sua vida. Há momentos da vida da gente, irmãos, espero que vocês não passem, ou se passaram, ou se vão passar, guarda dica. Há momentos na vida da gente que você, por mais que você esteja rodeado de pessoas, por mais que você tenha amigos, pessoas até são sinceras do seu lado que te amam, mas há momentos que é só você e Deus. E é nesse momento é que nós temos que lembrar como Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, Ele está vivo, Ele está vendo o que está acontecendo comigo, Ele julga a minha causa. E Jó diz, capítulo 19, versículo 26: depois revestido este corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Essa é a expectativa de todo cristão, de um dia estarmos com o Senhor face a face. O que passamos nessa vida, o que passamos no momento, ou se você está aí se sentindo sozinho, abandonado, não olhe para isso, olhe para Cristo. Ele está aí com você. Sabe que Ele, a nossa visão tem que estar aqui, Ele está nos preparando para um dia estarmos com Ele na eternidade. Busque a Jesus, ande com o Senhor, clame a Ele. Não se sinta, se as pessoas nesse momento te abandonaram, Jesus com certeza Ele não te abandona. Ele não te abandona. Quando eu falhei com Ele, Ele ainda queria ser. Mesmo quando falhamos com Jesus, Ele continua querendo ser. Quando nós olhamos a história de Sansão, um homem com uma força, o homem mais forte na Bíblia, né? Posso dizer assim. Sansão arrancava um portão de bronze daqui, ele andando 60 quilômetros com um portão de bronze daqui, que pesa toneladas.
E mandar eu pegar 10 quilos, 20 quilos se for andar muito, né? Ou não 1 quilômetro, eu vou ficar, né? A coluna não vai doer, né? Por aí, irmãos. Eu acho que é porque eu estou sem cabelo, né? Se eu tinha mais cabelo. Mas, amados, mesmo no momento difícil, mesmo Sansão brincando, muitas das vezes, mesmo Sansão não dando valor àquilo que Deus tinha dado para ele, mesmo Sansão não ouvindo o conselho de seus pais, Sansão pagou muito caro por isso, irmãos, é verdade. Esse não é o caminho. Mas Sansão, no último momento de sua vida, ele se arrepende. Em Juízes 16, capítulo 16, versículo 28, Sansão diz assim: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Cuidado com a nossa autossuficiência, porque isso nos afasta do nosso amigo Jesus. Não que ele se afaste de você, mas você acaba se afastando dele, nós acabamos nos afastando dele. Sansão era tão forte que, creio eu, ele se achava autossuficiente. E ele acabou se afastando dos desígnios de Deus para a vida dele. E qual foi o fim de Sansão? Cabeça raspada, olhos vazados, empurrando um moinho, como um animal. Mas dentro disso tudo, Deus não se esqueceu de Sansão. Quando Sansão caísse, e quando Sansão estava ali e pediu perdão a Deus, pediu a Deus misericórdia, pediu a Deus para que ele continuasse sendo instrumento de Deus para aquilo que Deus tinha planejado, a Bíblia fala que Sansão matou mais filisteus em sua morte do que em vida. Sansão, em vez de sair envergonhado desse mundo, ridicularizado deste mundo, Sansão sai no final de sua vida como um homem arrependido e cheio do poder de Deus. Amados, em Mateus 28:20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Continue a sua caminhada cristã da forma que Deus te chamou. Continue fazendo aquilo que Deus ordenou que você fizesse. Não deixe Jesus Cristo, seu amigo, de lado. E se porventura você falhou com ele, volte aos pés dele. Faça como Sansão: Senhor, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim, me ajude a me achegar ao Senhor novamente. Se você está com dificuldade, fale para ele: Senhor, eu tenho dificuldade nisso, me ajuda, por favor. Mesmo, irmãos, quando nós não estamos aptos para servir a Deus, Ele ainda quer ser seu amigo. Mesmo quando você se acha indigno, Deus quer ser seu amigo. Deus não nos abandona à beira do caminho. Deus não abandona os seus. Jesus não abandona os seus à beira do caminho. Em Jeremias 18, versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. O Senhor ele fala para Jeremias: acaso, Jeremias, eu não posso fazer isso com a casa de Israel? Acaso eu não posso moldá-los novamente, Jeremias? Acaso Deus não pode nos moldar novamente, irmãos? Acaso Deus não pode, como um oleiro, tirar as impurezas, tirar os erros da nossa vida? Uma vez eu ouvi uma pessoa que trabalha com essa arte de cerâmica dando uma entrevista. Essa pessoa diz que quando você vai trabalhar e vai colocar um jarro, um vaso,
naqueles fornos que são, né, que vai... tem fornos aqui, até aqui em Cunha mesmo, né, tem uma cerâmica, estilo japonesa lá, que o forno chega a 1000 graus, né, dentro de uma técnica lá que eles têm, né? Então, para o jarro dentro desse calor e se manter sem estourar, o oleiro ele tem que tirar todo o ar daquele barro, porque senão aquele ar, quando dá o calor, ele vai explodir. E assim, irmãos, muitas vezes conosco. E esse processo de tirar o ar de nós, de tirar o ar do barro, nós somos barro, amém, irmãos? O Senhor nos criou Adão, o primeiro homem, do barro. A ciência diz que, olhando os minerais que há no barro e fazendo exame em nós, há muitos minerais como os do barro. Então, assim, Deus nos fez, e Deus, ele muitas das vezes, ele vai tirando o ar, né? Antes de colocar dentro da fornalha. E isso causa, se não tirar tudo, isso causa dor na gente. Muitas das vezes é um momento difícil que passamos, muitas das vezes é uma luta que enfrentamos. E esse processo é um processo, às vezes, doloroso, assim como foi com Jó. Que Jó, ele fala, né, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele estava conhecendo Deus de com ele andar. Mas o que Jó passou foi um momento difícil, foi um momento doloroso, mas Deus está nos preparando a cada um de nós, irmãos. A caminhada cristã, pastor, a caminhada cristã é de facilidades. Não é não. Se alguém fala isso para você, é mentira. É mentira. Se alguém falou para você que você é cristão, teus problemas acabaram, é mentira. Isso é mentira. O que Jesus prometeu é estar conosco no caminho, é estar conosco em todos os momentos, é ser o nosso amigo, é ser o nosso Senhor, é ser o nosso amigo fiel, é ser o sumo sacerdócio que se compadece de nós, que sabe o que enfrentamos, sabe das dores que passamos, porque ele também passou. Então, amados, deixe Deus te moldar. Se é um momento que Deus está te moldando, ou por um erro que tu cometeu, você aprenda isso. Deixe Deus te moldar. Ele formou todos nós que não estávamos aptos para ser utilizados no serviço do Mestre e nos transformou em vasos de honra. Querido, o apóstolo Paulo fala que nós somos vasos de barro, mas com um tesouro muito precioso. O vaso de barro tem sua honra. Não é um vaso, mas quer ver um exemplo? Quem já tomou a água daquele filtro de barro? Amém? Mas que água gostosa, não é? É diferente, ele mantém a água fresca. A água fica fresca. E assim, tanto é que vendem até hoje. Aí é caro esses filtros de barro, né? A água é muito boa, a água é leve. Então, amados, assim somos nós. Mas a estética desse filtro de barro não é tão bonita como os filtros que nós vemos, né? Hoje em dia, né? Tu liga lá na tomada, outros mais moderninhos, né? Não é a mesma estética, né? Esses filtros novos são mais bonitos, mas o filtro de barro tem aquela água fresca, aquela água que é boa, irmãos. É melhor do que a dos filtros modernos de hoje em dia. Bom, meu gosto, eu creio que dizendo da maioria dos irmãos também. Então, queridos, deixe Deus trabalhar nessa
nessa massa. Deixe Deus continuar renovando as suas forças. Deixe Jesus continuar te chamando de amigo. Deixe Ele te chamar para perto. Sabe, ouça a voz do teu amigo, do teu melhor amigo, que é Cristo Jesus. Esse amigo nunca vai te abandonar. E mesmo que você esteja no lugar mais inóspito, mais distante desse mundo, esse amigo nunca vai te abandonar. Ele vai estar com você, segurando com a mão, te dando força, falando: eu estou contigo. Quando eu falar sobre isso, né? Quando Davi partiu, e quando me deram a notícia da partida do Davi, eu vivi um momento sobrenatural. A pessoa lá, naquele lugar ali, lá no hospital, colocou até na televisão ali, um culto evangélico, sabia que era evangélico, né? Botou na televisão lá, aí vem a médica me dar notícia, né? E a médica chorando me deu a notícia: pai, eu podia ir até aqui, daqui para lá. Eu sabia, é Deus. Aí foi a vontade do Senhor. E aí eu comecei as lágrimas, né? Chorar. E naquele momento eu estava sozinho, porque só podia ficar o pai ou a mãe, mas como já estava há muito tempo, a Fernanda já estava há mais tempo, né? Eu falei: a Fernanda vai, e ela vinha aqui me render no outro dia. Aí eu fiquei lá com ele. E nisso, que eu estava sozinho, eu chorando, a única coisa que saía dos meus lábios era: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Irmãos, eu senti um braço passar pelo meu ombro e uma voz do meu coração dizer: meu filho, eu estou contigo nessa hora. Eu estou contigo. Ele não nos justiça. Esse amigo fiel, ele não nos ama. Ele não nos julga pelo que fizemos errado, que deixamos de fazer. Mas Ele está conosco, Ele continua conosco, Ele continua nos fortalecendo, Ele continua te amando. Apesar de nós, Ele continua nos amando. Quando eu não estava seguindo, Ele continuava. Ele continua querendo ser Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz aqui: em que Deus prova o seu amor para conosco, que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Amados, Jesus nos amou antes de nós o conhecer. Ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós. Ele pagou o preço que nós devíamos a Deus pagar. Que amor é esse? Que amigo é esse? 1 João, capítulo 4, versículo 19, o apóstolo João escreve: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus deu o maior exemplo de amor, amizade. Não importa como você está, Deus quer restaurar a sua comunhão com Ele. Se você perdeu essa comunhão, se você perdeu essa amizade, não importa como você está, Deus quer restaurar isso em você, quer restaurar isso na sua vida, quer restaurar a amizade, quer ser teu íntimo. Amados, volte para Jesus enquanto é tempo. O mundo está muito estranho. Não fique esperando você. Muitos dão uma desculpa falando assim: quando eu melhorar nessa área da vida eu volto para Jesus. Você nunca vai melhorar na sua vida por você mesmo. É só uma ação divina. Então volte logo correndo para os braços de Cristo. Ele quer se relacionar mais profundamente com você. Para encerrarmos, eu queria lembrar a passagem dos discípulos no caminho de Emaús.
houve o momento da crucificação, Jesus ali morreu, se entregou sua vida na cruz. E os discípulos vêm andando, alguns dos discípulos vêm andando por aquele caminho para fora de Jerusalém. E ali vem um homem e para, está lá em Lucas capítulo 13, capítulo 24, dos versos 13 ao 35. E vem um homem para andando junto com aqueles discípulos, vê eles razoando alguma coisa e falam para ele: olha, o que vocês estão aí falando entre si? Aí eles falam assim: onde você está? Não sabe o que aconteceu? Jesus, ele dizia ser o Messias, era nosso mestre, e acabou que ele morreu. Se bem que ele falou que ao terceiro dia voltaria, mas eles voltando para Emaús. E aí Jesus começou a perguntar a eles o que ele tinha falado. E Jesus diz a palavra que Jesus começou a discorrer para aqueles homens, desde o profeta Isaías, dizendo tudo o que havia de acontecer com ele. E quando eles chegam na casa, Jesus passa a ir adiante, eles forçam Jesus a ficar naquela casa. Não fica aqui com a gente, um desconhecido até então, amém? Fica aqui com a gente, porque já é tarde, é perigoso você ir à noite, já está acontecendo. Jesus entra quando eles vão ali fazer uma refeição, quando aquele homem parte o pão à venda dos olhos do Pai, eles veem que aquele homem era Cristo Jesus ressuscitado. E não vi eles viraram um ao outro e falaram assim: acaso não queimava o nosso coração quando ele nos falava da Escritura? Acaso seu coração possa estar queimando neste momento, meu irmão? Jesus, ele não abandonou os discípulos no caminho de Emaús. Jesus não abandonou Pedro, seu amigo. E Jesus não quer abandonar e não vai abandonar você. Jesus, ele te chama hoje para a presença dele, para a amizade com ele, para voltar a ele. Deixe Cristo trabalhar no seu coração. Largue teu orgulho de lado. Coloque Jesus na centralidade da tua vida. Ouça a voz do seu amigo fiel e verdadeiro, porque ele sim, ele quer o teu bem. Ele quer restaurar a comunhão contigo. Ele quer ser Senhor da tua terra. Queria deixar essa mensagem hoje para nós. Que assim como Jesus foi atrás dos seus discípulos, dos seus amigos, ele continua a nos convidar. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Vamos nos preparar aqui para encerrar com o pessoal do vídeo. Vamos nos preparar para ser o Senhor. Santo Pai, querido Deus, gracioso é o teu santo e poderoso. Tomai-nos em tuas mãos. Espírito Santo, te peço em nome de Jesus. Se porventura alguém aqui conosco, aqui no nosso meio, ou se porventura alguém no vídeo, que está, Pai, passando por esse momento de afastamento do seu caminho, Senhor, que o Senhor venha ministrar a esse coração, que o Senhor venha mover esse coração, que o Senhor venha inclinar esse coração, que o Senhor venha falar com esse seu amigo, Pai. Continua, Pai, nos guiando e nos moldando, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar, a continuar nesse caminho que é estreito, que é apertado, que é difícil, mas é um caminho cheio da Tua presença, é um caminho que nos conduz à salvação eterna.
Senhor, nós te agradecemos pela tua amizade, pelo teu senhorio, por sermos servos do Senhor. Nós somos gratos a ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e ajuda-nos a agradar o teu coração, grande amigo, fiel Senhor. É o que nós lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Deus abençoe você que está em vídeo. A sua vida rica e abundantemente. Jesus.